Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube e o tema da nossa conversa de hoje é uma introdução ao estudo da logoterapia, ok? Antes de iniciarmos propriamente a análise da proposta, é importante você conhecer um pouquinho só sobre a biografia do seu autor, que é o médico vienense Viktor Frankl. Ele nasceu em 1905, comecinho do século passado, e falece ao final do mesmo século, 1997. Então perceba que ele é um proponente, um intelectual, um médico bastante atual, né? O século passado é algo bastante ainda recente para nós que estamos aqui nesse período da história, e viveu Frankl um período muito conturbado da sua vida. A logoterapia não nasce de aulas ou apenas escritos, não. Ela é resultado de um testemunho de vida da qual ele foi o personagem principal, ou seja, Frankl foi um prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conviveu com pessoas dentro de um campo de concentração nazista. Ele viu gente morrer, ele teve a sua esposa, ele teve o seu pai, ele teve a sua mãe, ele teve o seu irmão executados, estavam presos junto com ele, e durante todo esse período em que Frankl viveu nos campos de concentração, ele percebia muito, fazia uma análise comportamental daquelas pessoas que, como ele, estavam condenadas à morte. Né? Qual que é a perspectiva, na nossa análise, de uma pessoa que está presa em um campo de concentração e que sabe que vai morrer daqui a uma hora, ou daqui a um dia, ou daqui a um mês. Né? Todos que estavam confinados em Auschwitz não tinham outra perspectiva senão a morte. Então, muito interessante, Frankl percebeu que havia dois grupos de pessoas em relação ao comportamento que elas manifestavam. Um grupo era constituído de pessoas que, sabedoras do seu triste destino, assumiam um comportamento de apatia, de indiferença perante a vida, deixando de tomar aí os cuidados básicos, os hábitos básicos da vida. Não tomavam mais banho, não se alimentavam, tornavam-se pessoas muito agressivas, muito ríspidas, não sabiam mais o que fazer a partir daqueles dias, ou seja, elas se entregavam a um triste destino que as aguardava, elas não encontravam um propósito de viver com uma certa dignidade. O outro grupo que Frankl vai observar, um grupo um pouco mais diminuto, pelo contrário, sabedoras de que iam morrer, escolhiam viver com dignidade, ou seja, mantinham as suas práticas de higiene pessoal, continuavam pessoas educadas, procuravam ajudar umas às outras, dando um apoio psicológico, compartilhando um pouco dos recursos materiais que elas tinham, e principalmente morriam com dignidade, morriam da mesma maneira como viveram, pautadas pelos seus valores, pelas suas crenças, por aquilo que elas entendiam ser uma vida digna. Então, a partir desses dois grupos que Frankl observa, nasce aí um conjunto de princípios que farão parte dos fundamentos da logoterapia. Né? O próprio nome da proposta já é intencional. Logo, de logos em grego, significa sentido, significa razão. Terapia, também de origem grega, significa o tratamento. Então, a base da logoterapia é a busca de um conjunto de procedimentos, de iniciativas que vão configurar a nossa vida. Então, a pergunta básica, o axioma básico, melhor dizendo, da logoterapia é dar à vida um sentido ou buscar o sentido da vida. Então, qual que deve ser o nosso mote, qual que deve ser a nossa conduta, o nosso questionamento diante da vida. Né? Assim como você, eu e todos os que nos assistem, dificilmente nos veremos numa situação tanto catastrófica quanto a de Frankl num campo de concentração. Mas o que nós temos aí em comum? Primeiro,
todos nós temos uma vida. Segundo, todos nós somos chamados a dar uma resposta satisfatória ao que a vida nos apresenta. E terceiro, qual que é o nosso posicionamento diante dessa pergunta? Descobrir o sentido da vida ou dar à vida um sentido? É aí que está o coração da logoterapia, a base da logoterapia, para você que já ouviu sobre o assunto, ou assistiu alguma palestra, ou leu uma obra, e não sabe bem como entender aí a questão. Então, vamos analisar e esmiuçar esse pequeno detalhe. Primeiro, quando falamos descobrir o sentido da vida, precisamos entender que, numa instância preliminar, este sentido não está claro, esse sentido não está disponível. Tanto que eu preciso, tanto que eu me proponho a descobrir o sentido da vida. E aí eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos. Primeiro, é o verbo descobrir, ou seja, tirar a cobertura, né? Trazer à luz algo que está escondido. Por esse motivo é que eu preciso descobrir, né, o sentido da vida. Onde está o sentido da vida? Será que está no casamento? Será que está na formatura da faculdade? Será que é na mudança de residência? Será que é na conquista de algo material? Então, perceba, você que nos acompanha aqui no nosso canal, que muitas pessoas pautam a sua vida a partir dessa perspectiva. Quer ver só? Vou te dar alguns exemplos. Luiz Felipe, quando eu me formar, aí sim eu vou ser feliz. Assim? Ou então, quando eu me casar, aí sim eu vou ser feliz. Quando os meus filhos ficarem grandes, adultos, eu vou poder ser feliz. Quando eu tiver uma estabilidade financeira, então eu vou ser feliz. Então, a partir dessa conjugação do verbo da vida, né, viver, no futuro do subjuntivo, as pessoas pautam o sentido da sua vida ou a própria felicidade num amanhã que não é o hoje. Né? Quando eu, até que essa data chega. E aí a gente pergunta, você agora é feliz? Puxa vida, Felipe, eu poderia ter aproveitado isso antes. Eu era feliz e não sabia. Você já ouviu isso várias vezes, talvez você mesmo tenha já dito essa, ou usado essa expressão, eu era feliz e não sabia. Há outro grupo de pessoas que também conjugam o verbo da sua existência, da sua própria vida, no passado. E aí se pautam pelo imperfeito do subjuntivo, que é aquela expressão se eu. Se eu tivesse tido mais tempo. Se eu tivesse estudado mais. Se eu não tivesse dito aquelas palavras. Se eu tivesse tomado aquela atitude. Então, analisem a natureza do discurso dessa pessoa. Se eu. Se eu tivesse ou não tivesse realizado tal propósito. Perceba que eu não tenho mais o controle da minha vida, do sentido da minha vida, porque eu conjugo lá no passado. Porque não deu certo no presente, então eu me atenho ao passado. Descobrir o sentido da vida, né, reúne essas duas mentalidades. Né? O sentido está obscuro, está longe de mim, talvez esteja lá no futuro ou lá no passado, e a base, a crítica que a logoterapia vai fazer é exatamente ao questionar, mas e o que você faz do seu presente? O que você decide agora para você? Né? Paremos para pensar um pouquinho, você que nos acompanha aqui nessa conversa, sobre o passado. Você e eu não temos mais controle. É passado, já foi. As experiências foram positivas, negativas, mas acabaram-se. O futuro ainda não chegou. Eu não tenho uma certeza de como as coisas vão acontecer. O controle que eu tenho sobre o presente. E é aí que a logoterapia entra. Né? Ela nos chama a nos entendermos de que a vida
pode ter sim um sentido, que não precisa ser descoberto. Cabe a mim, que sou dotado de inteligência e liberdade, dar à minha vida um sentido, ou seja, construir um propósito pelo qual e para o qual eu vivo. É o caso da mãe, é o caso do médico, é o caso do professor. Eu sou mãe, eu sou médico, eu sou professor na medida em que eu dou um sentido para a minha vida, que é exatamente o outro. Quando eu começo a perceber que o outro também depende de mim, que o outro merece a minha intervenção, a minha presença, eu começo a perceber que esse sentido da minha vida existe na medida em que eu sou, em que eu estou disponível para o outro. A felicidade nunca esteve fora de mim, né? Sempre foi o momento, a oportunidade de eu experimentar e dar esse sentido diário à minha vida. É a partir dessa realidade que eu começo a encontrar um propósito nas coisas pelas quais eu faço e pelas quais e para as quais eu vivo. Eu quero, ao encerrar essa breve introdução sobre a logoterapia, te indicar 2 livros. Um é muito interessante, é a Psicoterapia e o Sentido da Vida, do Viktor Frankl, né? Vale a pena. Essa é uma edição um pouquinho mais clássica, né? Você está vendo que já está um pouquinho gasta, mas vale a pena e você encontra em todas as livrarias, em diversas editoras. Uma outra obra também muito interessante, mais recente, esse é da editora E-Realizações. Fala sobre Viktor Frankl, teoria e terapias das neuroses. Né? Teoria e terapia, no singular, das neuroses, se você quer aprofundar o assunto. Né? Há várias obras dele em português, mas aqui ó, você vai ter 2 bons inícios para trabalhar, para entender a proposta logoterápica. Falei muita coisa em pouco tempo. Se você gostou da nossa conversa introdutória, voltaremos a falar sobre isso. Dê aí o seu like e, se quiser, compartilhe, dando uma força aqui para nós no canal. Um grande abraço, espero que você não queira descobrir o sentido da vida, mas queira dar à sua vida um sentido. Um abraço, tchau, tchau!